Boa noite, graça e paz. Então, estamos na série de Gálatas, né? Aos Gálatas. E eu quero fazer uma pequena introdução hoje. É que o apóstolo Pedro, ele cometeu um erro grave. Ele permitiu a superioridade religiosa e um preconceito racial tomasse conta do seu coração. Ele se afastou dos gentios e tomou uma séria repreensão do apóstolo Paulo. Por isso é que esses versos de Gálatas 2, do 10 ao 21, a gente vai falar muito sobre Pedro e sobre a atitude dele. Então é o que nós vamos discorrer nesse domingo, Gálatas 2, versos 10 a 21. Vamos dizer assim que o Pedro errou feio. Mas eu quero ler com vocês esses versículos primeiro, né? Então começa assim: recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graças, porque Paulo tem aberto nossos olhos desde quase 2000 anos atrás, ele escreveu, e isso é bem relevante para nós, que nós não sejamos assim, deixar as coisas enraizadas do nosso pecado, como preconceito, como alguma coisa diferente, achar que um é melhor do que o outro, um por causa de um poder aquisitivo, outro por ser mais simples, merece ser humilhado, mas que isso não pode acontecer no nosso meio, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós e não se sintamos também rebaixados diante de outros que têm melhor poder aquisitivo, porque o Evangelho coloca todos nós no mesmo patamar. E é isso que Cristo fez, além de salvar as nossas vidas, nos mostrou que nós somente somos justificados pela graça de Deus. Nós estamos de pé de igualdade todos diante do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Então, amados irmãos, depois de uma reunião que teve em Jerusalém, com o apóstolo Pedro, que eles chegaram a uma linda conclusão de que o Evangelho é somente pela graça.
que a salvação é simplesmente assim pela fé em Jesus Cristo. E não há nada mais que possamos fazer. Mas agora Paulo nos conta uma história surpreendente, que o apóstolo Pedro ele errou, e ele errou feio. Os judeus, eles eram ensinados desde criança a serem uma nação pura. Lembra que eu falei numa pregação passada que tinha mais de 1500 anos de tradição, e isso estava enraizado naquele povo. E por causa disso, eles rejeitavam, eles tinham grandes resistências raciais e preconceitos étnicos por causa de outros povos, dos gentios, daqueles que não eram judeus. Então o próprio Deus transformou o caráter de Pedro nesse sentido, lá no livro de Atos, capítulo 10, dos versos 9 a 22, Deus traz um sonho ao apóstolo Pedro para que ele pudesse comer alimentos impuros. E assim ele entendesse que o evangelho não era só para judeus, mas para todos os povos. Todos os povos. Então, interessante, amados, que quando ele traz esse evangelho para todos os povos, e que por causa disso que Pedro começou então a comer com os gentios e a se envolver com as pessoas que não eram judias, ele acreditava no evangelho para todas as pessoas. Mas uma coisa muito interessante aconteceu ali na Antioquia. Uma coisa assim que surpreendeu Paulo. Paulo nos diz que Pedro estava comendo junto com os gentios, junto com outras pessoas, não judeus, mas por causa de outros judeus, por causa daqueles que pregavam que era necessário algo mais, Pedro teve um certo medo. Medo de ser rejeitado. Pedro teve uma certa necessidade de ser reconhecido e aprovado por outras pessoas. Parece muito com a gente hoje, né? E por causa disso, de uma maneira até meio educada, de uma maneira sutil, ele foi se afastando dos gentios. Ele foi deixando de comer com os gentios para poder agradar aquelas pessoas judaizantes. Isso chamou a atenção de Paulo. Ele repreende Pedro. Paulo entra em conflito com Pedro, dizendo que aquela atitude dele está errada, que nós precisamos nos lembrar do Evangelho. Esta história é surpreendente, amados, porque nós temos o apóstolo Pedro, o líder da igreja, sendo repreendido por outro apóstolo. Isso já nos ensina uma grande lição, que todos nós estamos passíveis de grandes erros. Eu sou passível de grandes erros. Nós somos passíveis de grandes erros. E que nós precisamos sempre nos lembrar do Evangelho. E que nós precisamos sempre ter uma postura de arrependimento. Nos lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz. E essa lembrança tem que ser todos os dias em nossa vida. Paulo então confronta Pedro, dizendo que ele não estava vivendo o verdadeiro evangelho, que ele estava cometendo o pecado de hipocrisia, porque apesar de acreditar que o evangelho era para todas as pessoas, Pedro não estava vivendo o evangelho para todas as pessoas. Ele permitiu que um certo racismo, uma certa superioridade religiosa tomasse conta de seu coração, e na prática ele estava começando a não mais conviver com esse evangelho para todas as pessoas. Uma forma de legalismo, uma forma de dizer que o verdadeiro evangelho é do meu jeito, que o verdadeiro evangelho tem que ser aquele que faz algo mais. E esse legalismo religioso sempre traz consequências negativas. Traz orgulho para nós, traz insegurança no campo psicológico, porque eu me sinto superior às outras pessoas, ou eu sempre me sinto inseguro, porque eu não sou aceito por Deus. E o legalismo também traz consequências de exclusão no campo social. Afinal de contas, eu me sinto superior de uma certa maneira.
Então eu excluo as outras pessoas que não fazem parte do meu ciclo, que não pensam da mesma maneira que eu. Infelizmente, em nossos dias, nas nossas igrejas, existem muitos exemplos do mesmo erro que o apóstolo Pedro cometeu aqui no capítulo 2 do livro aos Gálatas. Então, na teoria, nós dizemos que o nosso evangelho é para todo mundo, mas na prática, nós causamos divisão. Na prática, vivemos uma certa separação. Acabamos criando o sentimento que a nossa igreja é superior que as outras igrejas, que a maneira de comportar é melhor do que as outras igrejas, que a forma da nossa igreja fazer louvor é melhor do que a outra igreja, que a maneira que o nosso culto é feito é melhor do que outras igrejas. E muitas vezes cristãos de classe diferente não conseguem interagir com outros cristãos de uma classe inferior. Comunidade muito bem de vida, não aceitam pessoas que são simples. Comunidades que são muito simples, mas esses simples também têm uma certa resistência, têm preconceitos com aqueles que têm muito e acha que talvez ele tomou espaço, talvez ele tem muito, eu não quero me relacionar com ele. E nós causamos divisões dentro da igreja, até mesmo de uma forma educada, até mesmo a panelinha, até mesmo de uma forma que não pareça errado. Nós nos sentamos do lado de alguém que a gente não gosta muito na igreja. Nós nos sentamos do lado do pobre, do oprimido, ou até mesmo sentamos do lado de um negro, daquele que é diferente de mim. Mas muitos, na prática, não conseguem comer juntos com eles. Na prática, nós não conseguimos nos relacionar verdadeiramente com a unidade que o Evangelho traz. Imagine uma igreja onde começa a frequentar um grupo de mulheres da vida, de pessoas recuperando de drogas, até mesmo homossexuais, que eles começam a vir frequentar. Muitas vezes gostaríamos que, olha, você senta aí e vai embora logo. De preferência nem entra. Talvez se tiver um jantar, eu não quero nem que essa pessoa fique. O Evangelho não é assim. Deus escolheu salvar pessoas de todas as raças, tribos, nações, de todos os credos, de todos os comportamentos. Eu já disse na igreja, nós não fazemos coisas horríveis que o mundo faz pela graça de Deus, não por nós mesmos. Então é exatamente isso. Se nós não conseguimos nos relacionar verdadeiramente com a unidade do Evangelho nos traz, é exatamente o que acontece no nosso coração quando não é pleno esse Evangelho. Porque até quando nós não conhecemos o Evangelho verdadeiro, nós sempre precisamos de uma autoafirmação, nós sempre precisamos dizer a nós mesmos que nós estamos bem, que nós somos melhor do que outras pessoas, que nós sempre precisamos comparar a vida com a vida de outros e buscar um certo consolo, buscar um certo conforto de tudo que está bem comigo. Porque, olha, o jeito que eles vivem, né? Olha, eu não sou assim, Deus. Eu não faço essas coisas, Deus, querendo justificar para Deus, né? Olha para mim, Deus, a minha vida é melhor do que a vida daquelas pessoas. Eu não faço aquilo que eles fazem. Olha o jeito que é a igreja deles, é. A graça de Deus, é graças a Deus que não temos, não temos a nossa igreja que é diferente. Graças a Deus, a nossa música é uma música melhor do que as outras, não fazem barulho, por exemplo. A nossa música verdadeiramente adora a Deus. Isso é uma religiosidade tamanha no nosso coração. Mas aí vem Cristo e nos apresenta o Evangelho da Graça. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós descobrimos que sem Cristo nós somos todos impuros. Que sem Cristo nós estamos todos separados de Deus. Que sem Cristo nós estamos todos na mesma posição. E que em Cristo todos nós somos purificados. E que em Cristo
Todos nós somos iguais. Precisamos então tomar muito cuidado, amados, para não cometer o mesmo erro do apóstolo Pedro. De uma forma muito sutil, que a gente não consegue comer, que a gente não consegue viver com aquelas pessoas que pensam diferente de nós, que simplesmente, para conseguir agradar as outras pessoas, nós agimos mal com elas. Desculpa. Mas aí vem a resposta do apóstolo Paulo. Paulo repreende Pedro, e a maneira como Paulo repreende Pedro, amados, é surpreendente, é maravilhosa. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a maneira correta de fazer oposição. Ao invés do apóstolo Paulo se apegar simplesmente no comportamento errado de Pedro, acusando do seu erro e dizendo: Pedro, você está em pecado. Pedro, isso não se faz. Isso é errado. Paulo ele vai de uma maneira muito diferente. Paulo repreende Pedro usando o Evangelho. Através do Evangelho que nós temos a maneira correta de repreender e de fazer oposição às pessoas. Ao invés de Paulo chegar a Pedro acusando apenas do seu erro, Paulo apresenta o Evangelho. O Evangelho que sem Cristo, sem Jesus Cristo, nós todos somos impuros. Então, não faz sentido achar que eu sou mais puro do que outras pessoas. Que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos puros. Todos nós nos tornamos aceitos diante de Deus. Então, Pedro, por causa do Evangelho de Jesus, você já foi completamente aceito. Reconhecido diante de Deus. Você não precisa mais dessa postura para ganhar reconhecimento das outras pessoas. Nós já fomos reconhecidos plenamente por Jesus. Quando nós apresentamos o Evangelho, ele abre os nossos olhos para que a gente reconheça os nossos próprios erros. Essa é a maneira como nós devemos repreender as pessoas. No momento em que a sua vida de igreja, você for repreender alguém por causa de um pecado, por causa de um comportamento que está em desacordo com a Bíblia, não vá simplesmente falando das atitudes dela, dizendo que ela está em pecado, usando simplesmente o erro dela, mas vá com a palavra, vá com a Bíblia, vá com o Evangelho. Quando nós repreendemos alguém através do Evangelho, nós estamos falando para aquela pessoa: você já foi completamente aceita por Cristo Jesus. E porque você foi completamente aceita, a sua identidade já está definida. Agora pense bem, se diante de Jesus todos nós somos pecadores e impuros e recebemos perdão, será que nós também não devemos perdoar as pessoas? Se por causa de Jesus devemos cuidar dos pobres, Jesus nos adotou como filhos, será que não devemos aceitar todas as pessoas da nossa mesma comunidade, do nosso meio de convívio? Através do Evangelho, nós encontramos a maneira certa de repreender as pessoas. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez com Pedro. E nós temos muito que aprender com o apóstolo Paulo, nesse sentido. Agora o versículo 16, Paulo vai trazer pela primeira vez a nós o termo justificação pela fé. E isso é incrível, Paulo resume todo o evangelho nesse termo, justificados pela fé. O que Paulo está dizendo é que diante de Deus todos nós somos condenados, diante de Deus todos nós somos impuros, e que por causa do pecado nos afastamos dele. Romanos 3, 23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus colocou sobre nós a sua justiça. Ele nos tornou justos. Nós fomos justificados somente pela fé em Jesus Cristo. Isso muda a maneira como eu vivo. Isso muda a maneira como eu me comporto. E é aí que o apóstolo vai dizer que por causa da lei, ele morreu para a lei.
Paulo vai dizer que foi a lei que mostrou para ele que ele não precisa mais da lei. Que ele encontrou a fé em Jesus por meio da lei, mas que ele não vive mais pela lei. Como assim? O que significa isso, Jaime? O que ele está dizendo é que a lei mostra, como eu disse no domingo passado, que nós não somos capazes de obedecer a Deus completamente. O que Paulo está dizendo não é que ele não mais obedece à lei, que ele não mais reconhece a lei como boa, mas que ele não aceita mais a lei como meio de salvação. Porque através da lei ninguém consegue salvar a si mesmo. Foi Jesus que cumpriu toda a lei e nos justificou. E que nesse contexto, que Paulo traz aquele texto tão famoso do verso 20, o que ele está dizendo é que Jesus cumpriu toda a lei no meu lugar, que Jesus já me tornou justo. Quando Deus olha para mim, Ele não vê mais os meus pecados, Ele não vê mais os meus erros, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre mim. E aí Paulo diz, e isso deve nos trazer a verdadeira liberdade, porque a vida que agora vivo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para mim, o que Ele vê é o selo de Jesus dizendo, foi justificado lá na cruz do Calvário. Não por causa das coisas que eu, Jaime, fiz, nem vocês. Não por causa da lei, não porque eu sou superior a outras pessoas, mas simplesmente porque Jesus fez tudo por mim e colocou essa justiça em mim. E agora não existe mais separação ou diferença entre judeus e gentios, romanos e brasileiros, africano, pobre, rico, homem, mulher, negros, brancos, amarelos, vermelhos. Todos nós fomos salvos, purificados através do sangue de Jesus. Então, amados, domingo que vem, continuaremos com o apóstolo Paulo dizendo que o Evangelho da Graça não é apenas um meio pelo qual somos salvos, mas o Evangelho da Graça é o meio pelo qual nós crescemos espiritualmente também. Que Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.